Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens que serão mostradas agora, já do retorno dos ministros, já adiantadamente para o reinício da sessão plenária desta quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, que vamos continuar, portanto, acompanhando ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Reabro os trabalhos desta sessão. Concedo a palavra ao eminente ministro Edson Fachin, relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 190. Tem a palavra. Senhora Presidente, eminentes pares, me permite inicialmente, senhora Presidente, fazer uma saudação a todos os ilustres advogados e advogados que ocuparam a tribuna e, sem exceção, é uma daquelas circunstâncias em que se pode dizer, sem favor algum, que as sustentações orais auxiliam o desate da questão, eis que apresentaram os argumentos de um modo exemplar e escorreito. Então, eu saúdo, por esta razão, se não fosse pelas demais, os ilustres advogados que aqui se apresentaram. No que diz respeito ao julgamento que está em pauta, que é o referendo ou não, da liminar que foi proferida em medida cautelar, eu estou, senhora Presidente, levando em conta o que foi veiculado em diversas manifestações, inclusive da tribuna. Ao final do voto, irei retornar a esse tema, mas desde logo registro que entendo, inclusive à luz da faculdade do inciso 3º do artigo 21 do regimento interno dessa Corte, conjugado com dispositivos do novo Código, especialmente o artigo 8º, e levando em conta alguns precedentes, como aliás fizemos na DPF 378, eu estou acolhendo e propondo ao final que o plenário examine a hipótese de examinar e, portanto, se for o caso, deliberar a convolução do julgamento que aqui está em pauta para o próprio mérito da DPF, e voltarei a esse ponto ao final do voto que trago a este colegiado. Em segundo lugar, senhora Presidente, vou tratar de algumas preliminares que foram suscitadas e seguramente merecem ser apreciadas antes de adentrar o exame do mérito. E começo dizendo que constata-se, em meu modo de ver, haver preceito fundamental potencialmente violado, qual seja a forma federativa do Estado e sua respectiva dimensão fiscal. Me escuso de ler o artigo 18 da Constituição, onde claramente faz referência ao município como ente da federação. Digo ainda, do mesmo modo, verifique-se estar presente o requisito da subsidiariedade, porquanto não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao preceito supracitado. A propósito, estou tomando como base a DPF 127 da relatoria do ministro Euriza Vasque e a DPF 33 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. No particular, há fato processual digno de nota e aludido por amigos curi e também reiterado nesta tribuna, qual seja, o prefeito do município do Estado de São Paulo ajuizou representação de inconstitucionalidade, portanto, uma ação direta de inconstitucionalidade estadual, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em face da mesma lei e com impugnações semelhantes. Esta ação, por assim dizer, representação de inconstitucionalidade, foi apresentada em 11 de dezembro de 2012. Extrai-se do acompanhamento processual disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a referida ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente pelo órgão especial do mencionado juízo. Ademais, foram interpostos recurso especial extraordinário em face dessa decisão, ao que consta atualmente pendentes de julgamento. De todo modo, repise-se que a presente DPF foi ajuizada pelo governador do Distrito Federal e distribuída ao eminente ministro Joaquim Barbosa, meu antecessor na relatoria do feito, em 8 de setembro de 2009.
portanto, 3 anos antes do aforamento da ação no âmbito estadual. Nesse quadro, em meu ver, torna-se certo que o princípio da subsidiariedade, como requisito processual, é aferido na propositura da ação. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais, estadual e nacional, configura hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local, o que não foi observado no presente caso. Nessa direção, ou seja, nessa direção que estou a mencionar, veja-se, então, a propósito precedente, senhor presidente, que estou mencionando diversos precedentes dessa Corte, me escuso de ler, menciono apenas o número do feito, ação direta e consolidada 2361, relator, saudoso ministro Maurício Correia, e também a PET 2701, em que esse tema foi ferido no julgamento de agravo regimental, relator ministro Marco Aurélio e redator para o acordo, ministro Gilmar Mendes, apreciação nesse plenário em 19 de março de 2004. Igualmente, observa-se discussão, ainda em sede liminar, da legitimidade ativa da parte requerente. Quem propôs esta DPF foi o governador do Distrito Federal. Então, observa-se controvérsia sobre a legitimidade ativa da parte requerente para pleitear em juízo medida judicial de salvaguarda ao federalismo fiscal, principalmente por conta da natureza dúplice, estadual e municipal, em termos de competência tributária. A esse respeito, entendo que são, e reputo, juridicamente indiferentes os elementos fáticos aduzidos na segunda manifestação ministerial, no sentido da distância física entre os entes federativos e a área da municipalidade, pois o que está em questão é a tese jurídica suscitada em abstrato, conformadora das relações intergovernamentais, notadamente nas searas municipal e distrital, no que toca ao ISSQN. E, por outro lado, aqui sim, a presente arguição não pode ser conhecida em toda a sua inteireza, porquanto do alegado pela parte autora só se extrai impugnação específica dos artigos 190, parágrafo 2º, inciso 2º, e 191, parágrafo 6º, inciso 2º, e parágrafo 7º da Lei 2614, de 97, do município de Ipuá. Nesse sentido, os demais dispositivos apontados não devem ter sua pretensão conhecida diante da patente ausência de fundamentação jurídica. Quanto ao conhecimento parcial, por tais razões, cito de modo similar a direção contida em julgados que aqui menciono. Ação direta em constitucionalidade 4284, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, publicação em 15 de junho de 2015, e também medida cautelar em ação direta e constitucionalidade 2213, da relatoria de nosso decano, o ministro Celso de Mello, também apreciado pelo Tribunal Pleno e publicado em 23 de abril de 2004, o resultado do julgamento. Por essas razões, senhora presidente, todas essas preliminares, à exceção do conhecimento parcial da arguição de inconstitucionalidade, mas todas as demais, eu estou afastando as preliminares para, na parte conhecida, examinar o mérito da DPF. Indago a Vossa Excelência, e prefere que eu tome os votos sobre as preliminares separadamente. Fica a critério de Vossa Excelência. Então, Presidente, eu tinha feito uma ponderação ao relator. Sim. Para nós observarmos, nesse caso, especialmente nesse caso, já que se trata de uma DPF, o regimento interno, e tinha pedido a Sua Excelência, considerado até o fato de haver sido citado um precedente de minha lavra da tribuna, e nesse precedente, na decisão proferida, neguei sequência à DPF, que também foi requerida pelo governador do Distrito Federal,
sendo requerido, no caso, o município de Barueri, para Sua Excelência destacar o Pois tema. não, então destaco portanto, colho os votos sobre as preliminares, para que cada um possa se manifestar sobre cada qual delas. Ministro Luiz Barroso, Alberto Barroso, sobre as preliminares, que o ministro relator está rejeitando, conhecendo parcialmente, rejeitando as demais. Presidente, eu entendo que há preceito fundamental, no caso específico, o princípio federativo. Também eu penso que está satisfeita a questão da subsidiariedade e também acho que está satisfeita a questão da legitimação ativa. Eu até acho, presidente, só para não deixar passar em branco, que talvez em algum momento nós vamos precisar fazer um freio de arrumação nessa questão das arguições de descumprimento de preceito fundamental. Acho que elas estão abrindo demais o foco e talvez virando uma forma de controle de quase tudo, até de atos concretos da administração pública. De modo que eu acho que nós vamos ter que fazer, em breve, uma reflexão sobre ela. Mas, nesse caso, eu estou de acordo com a superação das preliminares, presidente, acompanhando o relator. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Ministro Theori. Estou acompanhando o relator, senhora presidente, inclusive por uma circunstância muito especial nesse caso. Pelo que se ouviu aqui da tribuna, existem outras leis municipais do mesmo teor. E eu penso que a DPF, embora não sirva como paliativo universal, ela tem que ser usada na medida do possível para resolver esse tipo de questão de um modo assim que abranja o maior número possível de problemas que se terá nessa área. Eu acho que julgar esse precedente firmará a jurisprudência do Supremo que facilitará ou orientará a resolução em relação a outras leis municipais de cunho semelhante. De modo que até para essa finalidade, eu penso que a DPF, nesse caso específico, ela deve ser conhecida. Eu acompanho o relator. Pois não. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu subscrevo os fundamentos do eminente relator e acompanho Sua Excelência rejeitando as preliminares. Pois não. Ministro Luiz Fux. Relator. Ministro. Com o relator. Ministro, também com o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o pano de fundo qual é? É um pano de fundo que diz respeito ao fator econômico do ISS. A definição pelo município, sujeito ativo desse tributo, do que se entende como base de cálculo do ISS, do que se entende como receita bruta, para chegar-se ao cálculo desse tributo. Em primeiro lugar, presidente, continuo, porque procedo assim, a entender que não cabe ao relator apreciar pedido de concessão de medida cauteladora em processo objetivo. E não cabe porque essa incumbência é do colegiado. Ontem mesmo tive a oportunidade de ressaltar que, para se retirar do cenário jurídico um ato normativo, no campo precário e efêmero, como é o campo da medida cauteladora, indispensáveis são 6 votos. Então, essa premissa já afasta a atuação individual, a atuação monocrática do relator. E aqui há mais. Esta ação, ela foi apresentada ao protocolo em 2009 e ficou no limbo durante todo esse período, sem que tenha o relator de sorteio na distribuição visto urgência na apreciação da medida liminar. Receio que passemos
a apresentar como relatores fatos consumados a este plenário, e é difícil no Brasil contrariar-se, fato consumado, e passemos, substituindo o colegiado, passemos a atuar no campo do implemento ou não de medida de urgência, tida como medida de urgência, em processo objetivo. Volto, presidente, ao que ressaltei inicialmente. O pano de fundo é o cálculo, a forma de cálculo do ISS, tributo da competência, a normativa tributária do município. É possível vislumbrar-se nessa questão a lesão a preceito fundamental? Se potencializarmos a adequação da DIN nesses casos, nós vamos baratear, para utilizar uma expressão do ministro Francisco Rezec, essa ação que eu tenho como nobre, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e cuja adequação pressupõe a teor do disposto, não só na Carta da República, implicitamente, como também na Lei 9.882, pressupõe a lesão, ameaça de lesão ou lesão a preceito fundamental. Preceito fundamental da titularidade do Distrito Federal, a ponto de vir com queima de etapa ou queima de etapas ao Supremo, questionar uma lei municipal do município do Estado de São Paulo? Não posso, presidente, concluir pela existência desse preceito, da lesão a preceito fundamental, no que o município, repito, e não estamos bem no campo da guerra fiscal, penso que não estamos, mesmo porque não há um envolvimento aqui no conflito de unidades da federação propriamente ditas. Refiro-me aos estados, mas há mais, presidente. Tanto é nobre a ação que o artigo 4º da lei a que me referia, 9.882, de 99, prevê expressamente que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Tanto havia outro meio que ele foi acionado. Ajuizou-se no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o município de São Paulo ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do município de Poá. E o tribunal admitiu a ação direta de inconstitucionalidade, vindo a partir, inclusive, de pronunciamentos técnicos sobre a matéria de fundo. Refiro-me aos pronunciamentos de Paulo de Barros Carvalho e de Carrasa, vindo a julgar improcedente o pedido formalizado nessa ação e vindo a julgar improcedente, não por não estar lá no Tribunal de Justiça o juiz Marco Aurélio, a uma só voz, sem divergência. Indaga-se. É possível, diante da existência de meio para impugnar a lei municipal, é possível admitir-se o que entendo como excepcional
a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Não, presidente. A menos que pretendamos solucionar toda e qualquer controvérsia sobre a forma de cálculo de tributo que surja no território brasileiro, tendo em conta os 5.000 e poucos municípios, e em memorial apresentado pelo escritório Aires Barreto, advogados, em nome do terceiro, que é o município de Barueri, se apontou que vários outros municípios, porque não há previsão na lei complementar, têm legislação definindo a base de cálculo, definindo elementos alusivos ao ISS. Foi por isso que, quando me defrontei com a arguição de descumprimento de preceito fundamental 189, também formalizada pelo Distrito Federal, contra a lei do município de Barueri, assentei a inadequação da via eleita. Peço vênia, presidente, para manter a importância, em termos instrumentais, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, reservando as situações em que realmente haja, por exemplo, o risco quanto ao pacto federativo, e não tenho como risco ao pacto federativo o fato de um município vir a disciplinar a base de cálculo do ISS, tendo em conta o que entenda como receita bruta. Entendo inadequada, portanto, a ação. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Eu gostaria também de me manifestar no sentido da manifestação do eminente relator, cumprimentando pela iniciativa. Salvo engano, este deve ser um dos primeiros processos em que o tribunal admite a lei municipal como objeto de ação, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu acho, então, portanto, digno de nota. Por outro lado, na verdade, embora se discuta a questão em relação ao município de Poá, mas nós estamos vendo que o pano de fundo é um debate sobre guerra fiscal no âmbito da própria federação, envolvendo, claro, agora os municípios. Nós temos tido esses temas postos, eu tenho até uma proposta de súmula, como Vossa Excelência sabe, em relação à guerra que se trava entre os estados, né, tendo como base o ICMS. Mas aqui a questão se refere ao ISS, que é um tributo também importante e que está sendo pano de fundo dessa guerra fiscal. Por outro lado, não se trata, como eu tentei dizer, de se discutir apenas o tema em relação ao município ou à lei de Poá, mas, de alguma forma, valendo-se de um processo de feição claramente objetiva, inequivocamente objetiva, resolver o tema, a controvérsia, a lesão a preceito fundamental, tendo apenas como causa imediata esta lei. Mas, claro que nós estamos discutindo a temática do uso do ISS no contexto da guerra fiscal. Tanto é que, lendo a própria proposta, o voto do eminente relator, Sua Excelência traz uma tese que poderia redundar até numa súmula. Na verdade, como se trata de uma decisão com efeito vinculante, esta tese, de certa forma, substitui a própria ideia de súmula vinculante, não se referindo claramente à lei de Poá, mas, evidentemente, abrangendo todos os fundamentos determinantes. Também não me parece relevante, como Sua Excelência assentou, o fato de se ter como requerente o Distrito Federal. Já porque o Distrito Federal, na verdade, é este elemento federativo híbrido, né? Porque também ele legisla sobre o direito municipal, uma vez que se trata de um modelo de cidade-estado, né? Essa decisão.
E, por outro lado, como Sua Excelência assentou ou deixou implícito, a jurisprudência que nós desenvolvemos sobre essa questão da relação de pertinência tem um quid muito forte, um elemento muito forte de jurisprudência defensiva. Na verdade, trouxemos um elemento que quase que é o retorno à ideia do interesse jurídico no processo objetivo. Nós desenvolvemos isso para a ADIM e a ADC no que diz respeito à legitimidade das confederações sindicais e entidades de classe, e passamos também a exigir em relação aos estados. Aqui me parece que não há nenhuma dúvida que um ente como o Distrito Federal tem interesse. E também a participação dos amicicuri demonstra exatamente que nós estamos a discutir o tema nessa perspectiva ampla. Né? A rigor, a causa imediata é, claro, a lei de Poá, mas estamos a discutir esse tema que tem uma grande relevância federativa, pelos debates, inclusive, ocorridos na tribuna. Então, de modo que me parece relevante sinalizar esse tema. Eu só gostaria de findar dizendo o seguinte, também não há justificativa para o temor de que nós venhamos a receber agora uma enxurrada de ações relativas ao mesmo tema. Por quê? Fixado, se for o caso, o efeito vinculante em relação a este tema, no máximo devemos aceitar eventuais reclamações. E nas reclamações, incidentalmente, poderemos declarar a inconstitucionalidade de outras leis de teor idêntico a esta. Não precisamos receber agora uma série de ADPFs. Portanto, me parece que essa é uma baliza importante. Claro, também reconheço aqui, inequivocamente, que não se trata apenas do artigo 2º do ADCT, mas, na verdade, esse artigo 2º do ADCT traduz uma expressão do modelo federal. Portanto, é o princípio federativo que está em jogo, daí, inequivocamente, presente o preceito fundamental. Cumprimentando Sua Excelência pelo brilhante voto até aqui proferido, eu o acompanho integralmente. Pois não. Também eu acompanho, com as vênias do ministro Marco Aurélio, voto quanto ao conhecimento parcial e a rejeição da preliminar, especialmente quanto à ausência de subsidiariedade, que foi aqui demonstrada devidamente preenchido o requisito na forma da jurisprudência deste Supremo, e, portanto, quanto às preliminares, conhece parcialmente da arguição e rejeitam-se as preliminares, vencido no ponto o ministro Marco Aurélio, que não conhecia da arguição, que não... Não, presidente, eu reservo essa nomenclatura, se Vossa Excelência me permite, aos recursos em geral. Eu então, entendo inadequada a ação ajuizada. Por inadequação da ação ajuizada, pois não. Fica, portanto, a proclamação exatamente com a terminologia usada por Vossa Excelência. Prossegue, Vossa Excelência, no voto, ministro Edson Fachin. Senhora presidente, em relação ao mérito, acentuo o seguinte: tomando em conta a parte conhecida da DPF, digo desde logo que, em meu ver, aurem-se vícios de inconstitucionalidade formal e material a partir de dois argumentos centrais: a usurpação da competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria de legislação tributária e ofensa à alíquota mínima estabelecida para o tributo em questão pelo poder constituinte no bojo do artigo 88 do ato das disposições constitucionais transitórias. Como já tive ocasião de inserir na decisão concessiva da liminar, verifica-se que a lei municipal não pode definir base de cálculo de imposto. Isso está na Constituição, no artigo 88, que se reporta à lei complementar. Trata-se de matéria, portanto, reservada à lei complementar. E eis o teor da linha A, inciso 3º, artigo 146 da Constituição da República, que me permite, nesse caso, ler. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha que me referi, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo. Portanto, a expressão está na Constituição. E contribuintes, fecha aspas.
Na presente hipótese, a lei impugnada estabelece que o ISQN deve incidir sobre o preço do serviço, o que exclui tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis. Estou usando entre aspas, porque refiro-me à lei impugnada. E o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil. Assim, tenho que, de um mero cotejo entre a lei atacada, o Decreto-Lei 406 de 1968 e a Lei Complementar 116 de 2003, percebe-se a invasão de competência por parte do município em relação às competências da União, o que caracteriza vício formal de inconstitucionalidade. Quanto a isto, eu estou tomando aqui, senhor presidente, alguns precedentes que reconhecem constitucionalidade formal. Portanto, no julgamento do mérito dessa matéria, ao tratar de IPI, cito o precedente que assentou violar o artigo 146, inciso 3º, a linha A da Carta Federal, norma ordinária segundo a qual han de ser incluídos na base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando da operação de saída dos produtos, da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, recurso ordinário 567-935, publicado em 4 de novembro de 2014. Também cito precedente, que me escuso de ler, cito a fonte numérica do precedente, de autoria do eminente ministro que compôs esta corte, ministro Otávio Galotti, na ação direta e constitucionalidade de 1945, tendo ficado relator para o acordo o ministro Gilmar Mendes, decisão publicada em 14 de março de 2011. Também da lavra do eminente ministro Nelson Jobim, ação direta e constitucionalidade de 1951, todos nesta direção. Portanto, nesse sentido, não procedem, meu modo de ver, as alegações de que o diploma impugnado estaria apenas explicitando o conceito de serviço não tratado na Lei Complementar Nacional ou buscaria evitar a incidência de imposto sobre imposto, ou seja, o bis in idem. A esse respeito, adoto como razões de decidir no ponto, a articulação desenvolvida no parecer ministerial, abre aspas, os artigos 190, parágrafo 2º, inciso 2º, e 191, parágrafo 6º, inciso 2º e parágrafo 7º do Código Tributário de Poá, nos mesmos moldes que o município de Barueri, estipulou que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, assim considerada a receita bruta. Ao buscar definir o que pode ser qualificado como receita bruta da prestação de serviço, todavia, excluiu da base de cálculo o imposto de renda relativo à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição ao PIS, PASEP, portanto, Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e a COFINS, Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social. Continua a Procuradoria da República. O artigo 7º da Lei Complementar 116, 2003, foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço de serviço sem nenhuma outra exclusão, a que não a definida em seu parágrafo 2º, inciso 1º, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço, previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços ali anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço ficam excluídos da base de cálculo. A lei complementar, quando fez expressa exclusão dos valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela Lei Nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente
autorizado pela Lei Complementar 116. Norma geral em matéria tributária é a que se destina a unificar o sistema tributário nacional, de modo que seja o tributo federal, estadual, distrital, municipal, a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, os elementos que compõem a obrigação tributária, a prescrição, a decadência e demais aspectos relacionados à norma tributária obedecerão a regime geral que visa, na essência, evitar desarmonia no sistema tributário e na organização federativa. E arremata, no que estou acolhendo, o parecer ministerial, dizendo: se em cada um dos 5.561 municípios brasileiros se definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço de serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Cito outros trechos, mas paro por aqui nessa reprodução que fiz por pertinente e oportuna do parecer ministerial. Quanto à inconstitucionalidade material, basta apenas dizer, senhora presidente, que há violação direta do artigo 88, incisos 1º e 2º da DCT, incluído pela emenda constitucional 37 de 2002, que fixou a alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resultasse direta ou indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida. Portanto, pedindo vênia ao entendimento diverso e com todo o respeito devido, concluo que a norma impugnada representa afronta direta ao dispositivo constitucional supracitado, porquanto reduz a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. E assim concluo, senhora presidente, retomando a proposta de convolução do presente referendo em medida cautelar em ADPF no julgamento definitivo da própria ação, diante das razões jurídicas já veiculadas e nos termos do inciso 3º do artigo 21 do regimento interno desta Corte. E ante o exposto, conheço parcialmente da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e na parte conhecida dou-lhe procedência integral. Anoto, portanto, que o conhecimento é parcial, mas a procedência é integral, com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 190, parágrafo 2º, inciso 2º, 191, parágrafo 6º, inciso 2º, e parágrafo 7º da Lei 2614, de 1997, do município da Estância Hidromineral de Poá. E adiante, caso cheguemos à formulação de tese, tenho uma sugestão, inclusive em homenagem ao princípio da segurança jurídica, e aí poderei voltar ao tema. É como voto, senhora presidente. Pois não. Colho os votos. Portanto, ministro Roberto Barroso. Presidente, eu cumprimento o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Perdão, senhora presidente, uma questão de ordem, a senhora me permite? Indago do ministro relator. O ministro Luiz Roberto Barroso estava utilizando a palavra da minha parte. Com muito prazer. Muito obrigada. Eu gostaria só de expor uma dúvida que estou tendo aqui para a senhora, porque hoje a pauta foi para o referêndum. O processo não estava pronto para o julgamento de mérito. Nós estamos sendo surpreendidos agora. O parecer da Procuradoria foi entregue na segunda-feira, depois de ter sido divulgada a pauta apenas para o referendo. Então, eu indago se é possível passar o exame de mérito. É uma proposta do ministro relator relativamente à convolução. E, portanto, o ministro está fazendo uma proposta. Eu, de toda sorte, acolhendo a ponderação de Vossa Excelência, também ouvirei os ministros sobre a possibilidade ou não desta convolução. Agradeço a Vossa Excelência. Eu entendo, presidente Aflis. Perdão. Não, eu apenas gostaria de ouvir se, a despeito da ponderação, se o ministro relator mantém a proposta de convolução.
Senhora presidente, o tema está posto, ouvimos as sustentações orais, as manifestações dos autos me parecem suficientes para o desato da matéria, colho a manifestação do Ministério Público Federal com uma manifestação já sobre o mérito e, portanto, mantenho a proposta, que obviamente será deliberada por esse colegiado, de convolução do exame da própria ação. Pois não. Então, apenas para deixar bem claro, os ministros deverão votar também sobre a proposta de convolução, levando em consideração... Vossa Excelência não vai submeter a matéria ao colegiado? Exatamente o que eu estou fazendo, para que os ministros votem sobre a possibilidade de convolução. Que eu devo votar já também quanto ao mérito? Não, sobre a convolução. Fôssemos desmembrar. Sobre a convolução que eu estou pondo exatamente para que os ministros se manifestem. Que haja o desmembramento, presidente. E eu ponderaria que as partes não podem ser surpreendidas pelo judiciário. Pois não. Que é um direito natural das partes saber o dia em juízo. E saber o dia em juízo precisamente para ter um certo julgamento, um certo pronunciamento. A DPF, ela foi incluída em pauta com antecedência mínima de 5 dias úteis, como preconizado pelo novo Código de Processo Civil, para apreciar-se tão somente a liminar implementada pelo relator, e não para chegar ao julgamento de fundo, mesmo porque, como foi ressaltado na tribuna, quando da inserção do processo em pauta, não estava o processo aparelhado para julgamento. Eu ouvi que o parecer da Procuradoria só foi disponibilizado, estamos aqui diante de um processo objetivo, deve haver a manifestação da Procuradoria prévia, só foi disponibilizado na segunda-feira, a segunda-feira última, sem o interregno dos 5 dias. Se queremos conferir credibilidade às nossas pautas, nós devemos observá-las tal como elas se contêm, tendo em conta o objetivo anunciado e ao qual se colou publicidade. Por isso entendo que devemos ficar estritos à apreciação do que colocado inicialmente pelo relator, ou seja, a confirmação ou não da liminar que Sua Excelência implementou. Pois não. Então, colho inicialmente Senhora presidente, sobre há uns dados de fato que, se Vossa Excelência me permitir, Por favor, eu gostaria de aclarar. Como eu já houvera dito, mas me permito reafirmar, a decisão monocrática eu a proferi no dia 15 de dezembro, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 9882. Em 18, 3 dias depois, pedi pauta. Portanto, proferi a decisão no dia 15 de dezembro, pedi pauta no dia 18 de dezembro. Ao retorno do período do recesso, ao começo de fevereiro foram interpostos 2 agravos regimentais. E, como disse, recebi as razões do agravo interposto pelo município de Poá como as razões finais, por exemplo, da matéria, e que entendi que ali estava posta a questão de fundo. Ato contínuo, naquele momento, abri vista dos autos da Procuradoria-Geral da República. Como houve indicação da pauta para a inclusão no calendário desta data, solicitei os autos do Ministério Público Federal no dia 26 de setembro, corrente, e os autos vieram com o parecer. Portanto, essas são as informações de fundo. Estou tomando o parecer do Ministério Público Federal como parecer definitivo. O ilustre Procurador-Geral da República, que aqui se encontra, poderá confirmar ou não, mas estou tomando como parecer de fundo. Por isso que mantenho a sugestão, a proposta ao colegiado de convolução, como, aliás, este plenário já o fez em diversas hipóteses anteriores, inclusive uma de minha lavra, relator originário e relator para o acórdão, o ministro Luiz Roberto Barroso, DPF 378, apreciado. Então, até para garantir o direito de defesa, eu gostaria que essa primeira tomada fosse sobre a possibilidade de se votar o referendo com a possibilidade de convolução, especificamente. E aí eu volto, conforme o resultado, ao julgamento. Presidente, é uma ação direta, portanto, é um processo objetivo, no qual
se está discutindo, abstratamente, em rigor, o status jurídico de uma determinada norma municipal e de sua compatibilidade ou não com a Constituição. Portanto, não há matéria de fato que possa justificar o prolongamento da instrução. A questão é puramente de direito. E penso que, a essa altura, ninguém guardou nenhum argumento de direito que ainda não tenha trazido para a discussão. De modo que, em nome da otimização dos trabalhos da Corte e não vislumbrando com todas as vênias, eu entendo e respeito a aflição da advogada que esteve na tribuna. E já vivi essa vida e sei como é. Porém, nós temos um certo compromisso. Quando menos, porque a essa altura ela já conta com um voto. Mas eu penso que nós temos que ter uma preocupação com a otimização dos trabalhos do tribunal. E, portanto, não vejo sentido prático em essa matéria voltar ao plenário para um novo julgamento, quando nós já estamos maduros para decidi-lo e tirar isso da pauta do Supremo. De modo que, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, eu penso que não há prejuízo algum para a parte e, portanto, que é legítimo produzirmos um julgamento definitivo. Pois não. Ministro Teori Zavascki. Senhora presidente, eu começo dizendo que, se pudesse haver prejuízo, seria para a parte, não para amicus curiae. Aliás, eu penso que o tribunal, em algum momento, terá que meditar a respeito da figura do amicus curiae no processo. Se nós vamos começar a garantir direito de ampla defesa a amicus curiae, realmente acho que o amicus curiae não será um amigo da corte, será um amigo dos seus próprios interesses. E, quanto ao mais, não há mais diligência a ser promovida. Todos os atos processuais preparatórios para um julgamento foram concluídos, de modo que eu acompanho o relator na linha, aliás, de precedentes em casos análogos. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, essa ação de controle concentrado, no caso uma DPF, foi ajuizada em 2009. E pelos dados fáticos que foram trazidos pelo eminente relator, todas as providências e medidas necessárias, né, ao amplo debate da questão constitucional foram trazidas. Hoje nós ouvimos 7 sustentações orais. Eu seria extremamente sensível a um argumento em que me apontasse um prejuízo, talvez por um prazo reduzido, mas eu não consigo vislumbrar essa hipótese aqui, ao que acresço a circunstância da questão ter sido trazida por um amigo da Corte, né? Eu acompanho a posição do eminente relator. Pois não, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu reconheço realmente que a tutela antecipada não é julgamento antecipado da lide, né? Mas, de qualquer maneira, nós hoje vivemos sob a égide de um princípio maior em relação ao processo, procedimento, que é a duração razoável, que só não pode atropelar o contraditório. O contraditório aqui foi amplamente obedecido. O parecer do Ministério Público é de uma densidade que dificilmente vai produzir outro parecer desse, só se for para repetir. E esse dado que o ministro Teori trouxe é um dado que nós temos realmente que repensar, porque o amicus curiae, como disse o ministro Teori, não pode ser inimicus curiae, tem que ser amigo da Corte. E ele é um amigo da Corte que vem trazer elementos interdisciplinares que extrapolam a questão jurídica. A questão jurídica ela é trazida pelas partes. O amicus curiae só deve intervir naquele aspecto interdisciplinar que ele é especialista, não em matéria de direito. De sorte que a própria lei hoje só permite que o amicus curiae eventualmente ofereça embargo de declaração se o parecer dele não for bem aceito. Nós aqui temos até uma jurisprudência facilitária de que o amicus curiae, quando não admitido, pode recorrer, mas isso efetivamente está na contramão do que representa o amicus curiae, porque o juiz é que sabe se ele quer ou não quer o amigo da Corte. Então, nem caberia recurso dessa intervenção. E, por outro lado, o processo está pronto para ser julgado. Não há nenhuma violação, nem nulidade que impeça.
Ministro Dias Toffoli. Presidente, são inúmeros os precedentes. Eu penso que toda a comunidade jurídica, hoje, quando vem o Supremo Tribunal Federal, está ciente de que esta Corte pode convolar ações de controle objetivo de constitucionalidade de cautelar em julgamento definitivo. Não ocorreram uma vez, duas vezes, três vezes, mas várias vezes. Então, é evidente que quem delibera ao fim e ao cabo é o plenário, por maioria. Mas que isso é possível, esse debate já se encontra superado, eu penso que há anos. Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu entendo que as sustentações orais e o parecer do Ministério Público foram exaurientes. Não há mais o que se adicionar ao debate que se travou e que se revelou agora nesse substancioso voto do ministro relator. Eu também, tendo em conta o princípio da economia processual e também agora esse outro princípio da razoável duração do processo, eu penso que nós devemos julgar o mérito definitivamente. Entretanto, se julgarmos o mérito definitivamente, vai ocorrer um problema, porque nós teremos que pensar na modulação, porque, claro que muita gente pagou o seu tributo com esta alíquota e teremos que verificar como é que fica essa situação daqui para frente. Então, eu sou pela convolução, nos termos propostos pelo eminente relator, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, sempre atento ao exercício do contraditório, da ampla defesa, mas, nesse caso, eu penso que os autos estão aparelhados para podermos apreciá-los definitivamente. Pois não. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Bem, eu, presidente, peço todas as vênias ao ministro Marco Aurélio para acompanhar Sua Excelência o relator. Na verdade, já tivemos inúmeros casos. Acho que o próprio ministro Sepúlveda Pertence, portanto, já faz aí algum tempo, propunha esse tipo de convolução em relação às ADINs, quando as liminares já estavam devidamente estruturadas para julgamento, e nós passamos a fazê-lo. Inclusive, temos vários precedentes nesse sentido. A defesa nos autos, se é que se pode chamar de defesa, num processo objetivo, já foi feita. Já houve a manifestação também da Procuradoria-Geral da República. Em suma, tudo aquilo que se exige para que o processo quede concluído para o julgamento foi atendido, de modo que eu entendo possível e passível a convolução. Pois não. Ministro Marco Aurélio, então, votou. A essa altura, eu estou me acompanhando, presidente. Eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio também para acompanhar o relator e apenas lembrar que da tribuna, à parte, se referindo até ao parecer, mas a parte autora, o governo pediu exatamente a convolução, o que, portanto, já mostra que já havia uma preparação e que todos os que falaram na sequência, os 6 advogados, sabiam, e houve até quem realmente rebatesse. Portanto, quanto à possibilidade de convolução, tomou-se o voto do colegiado, vencido no ponto o ministro Marco Aurélio. Ministro Roberto Barroso, devolvo a palavra a Vossa Excelência agora para o voto de mérito. Presidente, eu acho que a matéria é singela, foi muito bem posta pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Eu vou juntar um voto escrito, inclusive que enfrento as preliminares, de modo que eu vou apenas dizer que no meu voto, porque tenho o hábito de sempre concluir o meu voto com uma proposição, eu concluí: é inconstitucional lei municipal que concede redução de base de cálculo de imposto sobre serviço, que é exatamente o que se contém na proposta do ministro Fachin. Conclui o ministro Fachin, de modo que estou acompanhando o relator. Pois não. Ministro Teori Zavascki. O relator. Ministra Rosa Weber. Com o relator, presidente. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, só para destacar, porque o tema pode merecer um esclarecimento bem didático. O item número 7 do parecer da Procuradoria da República é muito claro ao estabelecer o seguinte: dedução de tributos federais da base de cálculo do ISS equivalente à isenção parcial provoca indiretamente diminuição da alíquota mínima estipulada pelo artigo 88 da DCT da Constituição de 88. Portanto,
reduz a carga tributária do imposto e representa a violação ao princípio federativo. Eu fiz aqui breves anotações, mas só queria ler 2 trechos que me pareceram assim bem claros para explicitar que nós realmente enfrentamos essa questão. Já tínhamos enfrentado até, se não me engano, no STJ, né, ministro Teori, que pertencemos durante muitos anos à turma de direito público, julgava a parte tributária. Então, eu anoto aqui que a Lei Complementar 116, no seu artigo 7º, ela é clara ao dispor que a base de cálculo do imposto municipal é o preço do serviço, que representa a receita bruta dele proveniente. Ou seja, o que a Lei Complementar pretendeu foi definir as normas gerais atinentes aos aspectos materiais do ISS e definiu a base de cálculo do imposto como preço do serviço, permitindo apenas as deduções do parágrafo 2º, que diz o seguinte: não se inclui na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço previsto nos itens 702 e 705 da lei. Quisesse o legislador permitir outras deduções no ISS, além dos materiais fornecidos pelo serviço, ele o teria feito através de lei complementar. E eu digo, mas não é só. Ao permitir a dedução dos valores dos tributos federais e do valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil da base de cálculo do ISS, os artigos 190 e 191 dessa lei municipal acabaram ocasionando uma redução indireta das alíquotas mínimas do ISS do município de Poá, importando efetivamente a concessão de um benefício fiscal, inegavelmente. Então, didaticamente, é isso que se enfrenta aqui, e eu estou acompanhando o ministro Edson Fachin em todos os termos, inclusive na tese. Não, você já modulou ou não? Ah, tá bem. Não, então, até agora, acompanho. Pois não. Com o relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também identifico as mesmas inconstitucionalidades, tanto formal quanto material, que o eminente relator, e me dispenso, evidentemente, de explicitá-las. Com o relator. Gilmar Mendes. Eu também, senhora presidente, acompanho o eminente relator, destacando que, na tese proposta, Sua Excelência não se limita a ressaltar, como na parte dispositiva, a questão objeto desta DPF, mas explicita que é inconstitucional lei municipal que veicula exclusão de valores da base de cálculo do ISS-QN, fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Portanto, a mim me parece que, de nossa parte, devemos entender essa decisão como um equivalente a um teor de uma súmula vinculante. Pois não. Ministro Marco Aurélio. Presidente, em primeiro lugar, não trouxe voto escrito sobre a matéria, porque sempre me reservo, quando atuo como vogal, a não ser que durante o debate surja uma dúvida plausível que me leve a pedir vista, sempre me reservo a refletir sobre a controvérsia após ouvir o relator e também as sustentações da tribuna. Também não estou a julgar aqui o recurso extraordinário protocolado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, sem divergência, implicou a apreciação da harmonia ou não da lei municipal com a Constituição do Estado e concluiu que não haveria transgressão a esse mesmo documento básico local, que é a Constituição do Estado, muito menos a julgar, porque não teria atribuição para isso, o recurso especial da competência, que também foi protocolado, da competência do Superior Tribunal de Justiça. Esclareço que o precedente de minha lavra, citado pelo relator, não tem harmonia, pelo menos não tem a harmonia absoluta, com a situação jurídica retratada nesta DPF.
E por que não tem harmonia? Não tem harmonia porque julgamos uma situação concreta que envolvia o imposto sobre produtos industrializados e a inclusão na base de incidência desse tributo por uma lei ordinária, no bom sentido, de descontos incondicionais. E concluímos que a lei, sob pena de ter-se transgressão realmente ao artigo 146, inciso 3, a linha A da Carta Federal, no que esse preceito exige lei complementar, a lei não poderia dispor a respeito. O que se tem na espécie? Uma lei municipal que, a meu ver, explicitou apenas a base de incidência do ISS. E, ao explicitar essa base de incidência, assentou, não buscando realmente favorecer os contribuintes, assentou que não se poderia considerar nela base de incidência, né, tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis ocorridos no mesmo mês de competência, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS, PASEP, COFINS. De início, presidente, esses tributos representam valores em pecúnia. E não me consta que, no caso, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço fature tributos. Portanto, eu excluo e continuarei sustentando esse entendimento que já expus em outras assentadas, né? Eu excluo a possibilidade de se ter como base de incidência de um tributo valor de outro tributo, que deve ser recolhido à própria Fazenda. Partindo da premissa segundo a qual a lei municipal apenas explicitou a base de incidência de tributo da respectiva competência normativa, e que não houve, porque a lei complementar federal também não dispõe que deve haver a incidência do ISS sobre o que devido a título de imposto de renda e outros tributos, né? Apenas explicitou o que já nos vem do próprio ordenamento jurídico. Eu estou julgando improcedente o pedido formalizado. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, peço vênia para acompanhar o relator, por ter vislumbrado na hipótese, tal como por ele exposto, a inconstitucionalidade na parte conhecida, relativamente, portanto, aos artigos 190, parágrafo 2º, 2, e 191, parágrafo 6º, 2 e parágrafo 7º, da Lei 2614, que é de 97, e, portanto, relativamente ao mérito, convolado que foi o julgamento da cautelar em julgamento de mérito, conheceu-se parcialmente da arguição e, na parte conhecida, julgou-se procedente para declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos. Ministro relator, Vossa Excelência tinha feito referência a que havia 2 agravos, e esses agravos ficam prejudicados, portanto? O primeiro, que do município de Barueri, acabei negando seguimento por inadmissibilidade, e o segundo eu recebi como razões finais de apreciação e que estão consideradas nessa assentada. Pois não. Quanto à tese proposta, e antes de tomar os votos sobre a proposta de modulação, especialmente arguida pelo eminente ministro Luiz Fux, a proposta de Vossa Excelência no sentido de é inconstitucional lei municipal que veicule a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional, sendo também compatível com o texto constitucional, medida fiscal que resulte indiretamente na redução de alíquota mínima estabelecida pelo artigo 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.
Eu indago o ministro Roberto Barroso, que tinha outra proposta, mas se adere à proposta do ministro relator. Não, estou de acordo. Se a substância é a mesma, eu só fiz de uma forma mais sintética, mas se a substância é a mesma, prevalece o relator. Não... Sim. Ministro Teori, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, Relator. De acordo. Ministro Lewandowski, ministro Gilmar, ministro, Vossa Excelência. O julgamento, presidente, é ONU, fiquei vencido, no que julguei improcedente, agora não posso eleger uma tese que contrarie essa conclusão. Pois não. Eu também acompanho Vossa Excelência e, portanto, esta é a proclamação da tese. O ministro Luiz Fux arguiu, ouço Vossa Excelência, a propósito da questão de eventual proposta de modulação, se for o caso. Mas exatamente. Essa é uma preocupação que assentei ao concluir o voto. Temos aqui não apenas uma questão de uma certa consideração de relevo à própria rigidez financeira e orçamentária do município, bem como questões atinentes às empresas, aos contribuintes. A lei, obviamente, a demanda é de 2009 e, portanto, a lei é anterior e com um lapso temporal expressivo. Entendo que há que se ter em conta esse lapso transcorrido, quando menos até o momento em que a liminar foi deferida em dezembro do ano passado. De modo que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, estou propondo uma eficácia prospectiva, ou seja, proponho a fixação de uma eficácia ex nunc a essa declaração de inconstitucionalidade, delimitando como termo inicial a data da concessão da liminar. A outra maneira de formular isso é fixar o termo inicial, o exercício fiscal do ano em curso, porque a liminar foi concedida em 2015, os seus efeitos já se projetaram para 2016. Também estou de acordo e estou propondo que encontremos juntos a melhor formulação. Já que a liminar foi em dezembro de 2015, que ela fosse, então, aplicada, já que nós não estamos só referendando a liminar, nós estamos indo além. Nós estamos julgando procedente a parte conhecida da DPF, no sentido de entender por inválida a legislação municipal de Poá, a partir do exercício de 2016, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2016, porque aí não há quebra fiscal. Mas veja, Vossa Excelência, é que a liminar foi concedida e, portanto, desde a liminar, os municípios já estão cobrando mais. Se nós postergarmos essa data de início, nós estamos propiciando a empresas que peçam restituição. Eu acho que, porque aqui a modulação é em benefício dos contribuintes, não do município. Em relação ao município, vai haver um aumento de tributo com o nosso julgamento. O município vai ter um aumento de tributo. Então, a modulação é em favor do contribuinte, que já pagou pela lei federal, desde a concessão da liminar. Se nós não encaixarmos a data da modulação com a liminar, nós vamos propiciar, eventualmente, restituição de tributos para contribuintes. Eu acho que a na prática não faz muito. A questão está devidamente encaminhada. Né? Eu acho que aí teria modulando a partir da liminar. Quer dizer, considerar, na verdade, bem equacionado o tema até o advento da liminar. E a partir daí, boa a aplicação dos critérios previstos na lei federal. É isso, né? Eu não tenho objeções em relação a isso, apenas estava acolhendo a proposta do exercício de 2016, porque a liminar foi deferida no dia 15. No ano pretérito, esse tribunal atuou até o dia 19. Houve publicação dessa decisão, a conclusão do ano em curso. Por isso, talvez a fórmula de aplicar a partir do exercício de 2016 confira um pouco mais de segurança. Declaração de imposto de renda pessoa jurídica, etc. Isso, ademais esses aspectos. Então, aspectos todos, pode criar depois outras demandas individualizadas, específicas. Eu penso que, em matéria tributária, sempre levar em conta o ano fiscal traz mais segurança. Então, eu sugeriria que, embora a liminar tenha sido definida dia 15, que se fixasse agora o julgamento definitivo de mérito como o termo inicial prospectivo, dia 1º de janeiro de 2016.
mas só os... Quando é que foi dada a liminar, ministro? 15 de dezembro. De dezembro. Quer dizer, há um lapso de 15 dias em que as empresas poderiam repetir um eventual indébito. Sim. E como foi aventada a tribuna que há inúmeras empresas multinacionais que fazem centenas ou milhares de transações no período, ou fizeram, pode ser que nós estejamos nos defrontando com um valor bastante substantivo. Em detrimento da prefeitura, que terá que devolver esse valor. Esse argumento é sensível, porque nós não podemos agravar a situação da própria prefeitura ou do município. Sim. Então, Vossa Excelência mantém... Eu estou mantendo, até porque deferi a liminar em 15 de dezembro, então estou, em face dessas ponderações, mantendo a proposta para fixar o termo inicial na data da concessão, a partir da data da concessão. A partir do deferimento da cautelar. Ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu penso que a hipótese é de modulação. Acho que em matéria tributária, sempre que se modifica um entendimento ou se tira a vigência ou retira a validade, na verdade, de algo que vigorou muito tempo, a regra deve ser a de efeitos prospectivos para a decisão. E, portanto, eu sou de pleno acordo em modular e acho que o termo acor deve ser o proposto pelo ministro Luiz Edson Fachin. Ou seja, da data o deferimento da concessão. da cautelar. Porque a liminar, como regra geral, tem efeitos ex nunc. Portanto, nós estamos modulando, que é basicamente ratificando os efeitos da liminar. E mantemos o status quo antes, né? Porque ninguém perde nesse... E evitamos essa litigiosidade que Vossa Excelência e o ministro Teori suscitaram. Qualquer risco de aumento de litigiosidade no Brasil hoje em dia a gente deve evitar. Pois é. Ministro Teori, então. De acordo com o relator. Ministra Rosa Weber. De acordo com o relator, presidente. Ministro Luiz Fux. Ministro... Senhora presidente, diante da maioria que já se forma, eu acompanho o relator, mas eu penso que nós temos que sempre refletir sobre isso. Em matéria de intervenção, de validade de normas tributárias, o impacto que isso tem em relação à contabilidade de empresas e do próprio município, nós temos que refletir sobre esses efeitos em matéria de se estabelecer de uma maneira que não fique quebrada, seja no ano fiscal, seja no mês. Só, então, fica aqui como uma reflexão, mas acompanho... Acompanhando o relator. Ministro Eu vou acompanhar o relator, mas louvo a preocupação do ministro Toffoli e vou refletir sobre ela. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. Também, senhora presidente. O ministro Marco Aurélio, como não... Posso, presidente, modular a ótica liga. Também acompanho o relator, modulando e, portanto, o resultado proclamado pela inconstitucionalidade das normas indicadas passa a vigorar a partir da data do deferimento da cautelar, e essa é a proclamação do resultado e a tese já antes devidamente veiculada. Agradeço aos senhores advogados deste caso e apregou para julgamento o recurso extraordinário da relatoria do ministro Dias Toffoli, recurso extraordinário 330.817, que procede do Rio de Janeiro, sendo recorrente o Estado do Rio de Janeiro e recorrido é o FES Edição Comércio e Serviços Limitada. Haverá sustentações orais, ministro Dias Toffoli, e como os advogados estão presentes, se inscreveram e aguardaram, mesmo pelo horário, eu indago de Vossa Excelência se Vossa Excelência acolheria a sugestão de fazer o relatório, ouvirmos as sustentações orais e, conforme o horário, nós, então, indicaríamos o adiamento para o início do julgamento com o relatório tem uma folha, é bem rápido. Pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra inicialmente para o relatório. Senhora presidente, o Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário com fundamento no 102.3A contra acordo do TJ do Rio de Janeiro, assim emendado. Eu omito a leitura da emenda. Alega o recorrente contrariedade ao 156D da Constituição, argumenta que a cultura pode ser difundida por diversos meios de comunicação. Aduz que o livro eletrônico já existia ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 88, expõe lições acadêmicas favoráveis à sua tese
e assevera, omito a leitura na medida que haverá sustentações orais. A matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual em 1º de outubro de 2012, transcrevo a ementa. Opinou o Ministério Público Federal em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner de Castro Matias Neto, pelo não provimento do recurso. Este é o relatório. Também encontra-se em pauta matéria análoga em que eu pedi vista de relatoria do ministro Marco Aurélio, que é o RE 595676, e penso que depois, posteriormente, na sequência, quando tiver, conjuntamente. Esse anterior, o 595676, também está submetido à repercussão geral. Só para lembrar que são casos similares. Na sequência deste, então, que não acabará hoje, eu apregoarei exatamente o que estava previsto nessa sequência. Então, este é o resumo do relatório, senhora presidente. Pois não. Convido, então, a falar pela recorrida. Eu fiz edição Comércio e Serviço Limitado, o doutor Félix Soberman. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. É uma honra me dirigir a essa corte e sinto também que presto um serviço ao país a trazer essa questão que é tão umbilicalmente relacionada com a cultura e os objetivos de divulgação cultural, de difusão cultural, que servem como permanente alforria de qualquer povo, na medida em que o senso crítico, quando ele é insuflado pela cultura, vem a premir uma evolução que leva a uma cada vez maior concórdia social. Inicio essa sustentação fazendo a seguinte indagação: qual é a primeira instância hermenêutica? Alguns diriam que é a mente, que é a consciência, mas a consciência ela é o sujeito de toda experiência, o sujeito universal. Então, repetindo a pergunta, qual é a primeira instância hermenêutica? Ela é aquilo que permite, que oportuniza a intersubjetividade, ou seja, a comunicação entre as consciências e o contato do fenômeno interior com o mundo, ou seja, a linguagem. E essa linguagem, muito embora exista no atual, em algumas concepções jurídicas, um temor ao que chamam a letra fria da lei, como se isso fosse um denodo. O professor Lênio Streck combate muito isso, mostrando que não é bem assim, também é a minha posição. Muito embora exista, hoje em dia, uma resistência a isso, como se o juiz devesse buscar o justo mais além do que se reserva nas palavras, eu diria que a linguagem e a interpretação gramatical é o primeiro momento de apreciação do que se reserva no texto legal. É essa análise da linguagem. E o que nós temos no artigo 150, inciso 6, a linha D, da Constituição? Nós temos que o caput, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Acentuei o artigo E, por quê? Porque o que se expressa aqui, gramaticalmente, na primeira acepção que nós vemos nos dicionários e nos livros de gramática, é uma conjunção aditiva, ou seja, não é uma conjunção subordinativa. Não significa que o fato de haver livros em papel implique que todos os livros sejam em papel. Chegaremos já nessa minha exposição adiante, no que quero alvejar com isso. Muito bem. Se nós tomássemos o exemplo e transpuséssemos as cadeiras, né, quando estava olhando aqui a tribuna, me imaginava do que são feitas as poltronas onde Vossa Excelência se senta, se elas seriam feitas de madeira. E tenho certeza que, embora não esteja no rito processual fazer perguntas aos ministros, aos magistrados,
que, se eu perguntasse aonde estão sentados, diriam: estamos sentados numa poltrona, numa cadeira, num banco, num assento. A sinonímia pode ser variada, mas seria em tese isso. Muito bem. E se o comando legal fosse: são imunes às cadeiras e a madeira destinada à sua confecção? Quem houvesse respondido aqui que estava sentado numa cadeira não poderia dizer que deixa de ser cadeira porque não é feita de madeira. É exatamente o que acontece com o livro. O livro não se subordina a ser feito em papel. A expressão que está no texto constitucional, ela é regida por uma gramática, a língua que compõe o nosso conhecimento, a língua que estrutura o nosso conhecimento, e fica bem claro que não há uma subordinação. Muito bem. O que vem sendo o livro desde o começo, desde seu nascimento? O livro ele passou. O livro, não digo o livro, mas a palavra escrita, que foi se comunicando desde tempos imemoriais, vem sendo argila, papiro, pergaminho, depois o volume, que era composto de várias coisas, e finalmente o papel, que foi inventado por um chinês, mas muitos séculos depois de haver esse processamento pela escrita. E o que acontece? Nisso aí eu recorro à ideia de Aristóteles. O que Aristóteles dizia? Que é a substância. A substância é justamente o que se mantém inalterado ao longo de todas as modificações que sofre o objeto no decurso do tempo. Quero ver se aqui. É aquilo de onde todos os seres são constituídos e de que primeiro se geram e em que por fim se dissolvem, enquanto a substância subsiste. Vale notar que subsistir substância vem da mesma família do verbo subsistir. Então, Aristóteles dá aqui um exemplo. Nada se gera e nada se destrói de tal maneira como se tal maneira subsistisse indefinidamente, da mesma maneira que não afirmamos que Sócrates é gerado em sentido absoluto, quando ele se torna belo ou músico, nem que ele morre quando perde essas qualidades, porque o sujeito, o próprio Sócrates, permanece. E assim, quantas outras coisas, porque deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, de onde as outras derivem, mas conservando-se ela mesma inalterada. O livro, aliás, a palavra escrita tem sido o veículo de propulsão do desenvolvimento do conhecimento, e não existe outra coisa maior no conceito de livro do que isso. Não estamos aqui para imunizar a folha em branco, não é esse que o Constituinte quis. O que ele quis foi atender a esse princípio fim. Essa é a teleologia dessa lei, da Constituição. E dentro já de uma coordenação sistemática desse estamento, temos diversos artigos constitucionais que confirmam plenamente essa finalidade. Artigo 5º, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação. É o primeiro, e essa informação vem dentro, ela é carreada pela cultura. Artigo 6º, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação. Com isso, em educação é indissociável da cultura, da formação cultural e do legado bibliográfico. Artigo 205. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. E apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Nenhuma maior manifestação cultural do que aquela que incide em transmissão de conhecimento. Seria realmente uma façanha conseguir negar isto. Artigo 227.
É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização e à cultura. Muito bem. Nós tivemos o advento da Lei do Livro, chamada Lei do Livro, muito tempo depois de que esse mandado de segurança que desemboca aqui no STF, hoje sendo apreciado, né, que eu impetrei no final do século XX, vamos dizer assim, e a lei veio depois a definir o que era livro. Logo no seu artigo 1º, essa lei diz: o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura, corroborando plenamente o que aqui se está expondo. Bem, eu não vou me estender muito mais, quer dizer, eu vou falar já mais algumas coisas, mas sobre essa lei é preciso fazer uma ressalva. Escutamos aqui, agora mesmo, nesse julgamento anterior, a função do STF de balizar questões que vão ter projeção nacional e perene, né? Na economia, na política, em todo o esquadro social. E vem ao encontro disso a teoria da transcendência dos motivos. Por quê? Não tinha eu como questionar a inconstitucionalidade da norma dentro do controle difuso, quando essa norma não existia. Essa norma veio depois. E essa norma, ela limitou esse espectro de grande transcendência que havia na Constituição como incentivador da cultura através dessa imunização tributária. Essa norma veio a limitar, dentro de uma visão que eu consideraria muito limitada do legislador, que no inciso 7 do artigo 2º, aliás, vamos ler o caput, ela fala no caput: considera-se livro, para os efeitos desta lei, a publicação de textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento. E no inciso 7, ela agrega: livros em meio digital, magnético e óptico para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual. Ora, o que o legislador está fazendo aqui é limitar de uma maneira, amesquinhar o conceito de livro. E, como o eminente Ives Ganda falou em parecer, tem aqui uma vulneração do princípio lógico da não contradição. Por quê? Há momentos em que livro é uma coisa e momentos em que ele é outra, ou seja, para pessoas com deficiência visual, então os livros, por esta forma, seriam livros. E para pessoas que não têm deficiência, então não seriam livros. Ou seja, temos livros que não são livros, e isso é uma coisa insolúvel, um paradoxo que não só não se coaduna com toda a finalidade que há na imunização tributária, mas também que fere os princípios da lógica. E por que eu falo da transcendência dos motivos? Porque vejo que é oportuno, nesta Corte, neste recurso, já haver um julgamento sobre isso, sobre a constitucionalidade dessa norma, porque o ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário, 376852, ele citou Peter Aberle, em que ele diz: a função de defesa da ordem constitucional objetiva, né, ele fala sobre isso, que ela deixa de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesses das partes para assumir de forma decisiva a função da ordem constitucional objetiva. E ainda aqui uma citação de Tripel, em que diz: essa orientação há muito mostra-se dominante também no direito americano. Já no primeiro quartel do século passado, afirmava Tripel que os processos de controle de normas deveriam ser concebidos como processos objetivos,
Realmente não há sentido em que, de um debate tão amplo, tão belo, tão inspirador, venha o Supremo a, espero, reconhecer que essa imunidade se estende a tudo que tem essa característica do livro como transmissão de conhecimento, e depois permaneça essa norma e tem que se manifestar de novo sobre isso. Então, a teoria da transcendência dos motivos, ela tem larga cabida aqui, né? E ainda quero ressaltar que o ministro Lewandowski, num outro julgamento, sobre álbuns de figurinhas, até sobre isso, reconheceu essa imunidade. Então, vamos dizer, se álbuns de figurinha tem essa característica de fomentar a cultura, imagine, então, uma obra de Platão, uma obra de Wittgenstein, uma obra de qualquer um desses grandes filósofos, de Vossas Excelências mesmo, que vem assumir esse formato eletrônico, terá menos função cultural merecedora da imunidade tributária do que um álbum de figurinha? Encontrarei já aqui o número do recurso, mas esse recurso existe. Bem, para finalizar, o próprio STF tem aquele livro, A Constituição e o Supremo, também em meio digital. Gostaria que Vossa Excelência concluísse, por favor. Já terminei, Excelência. Esse foi bastante salientado do que eu queria dizer. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido a doutora Alexandra Maria Carvalho, que falará pela União. Excelentíssima senhora ministra, presidente, aproveito a oportunidade para, em nome da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, congratular Vossa Excelência pela chegada à presidência dessa Suprema Corte e parabenizá-la pelo belíssimo discurso de posse que, posso dizer, acendeu no coração dos brasileiros uma chama de esperança na justiça. Parabéns, Excelência. Obrigada. Estendo os cumprimentos também ao ministro relator destes autos, o ministro Dias Toffoli, que também assumiu a vice-presidência desta Suprema Corte. Parabéns a Vossa Excelência e muito sucesso a ambos. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, ilustre representante do Ministério Público Federal, senhoras e senhores aqui presentes. A Fazenda Nacional vem hoje à tribuna na qualidade de amiga desta Suprema Corte, como muito bem já alertou o ministro Teori anteriormente. Não estamos a defender nenhum dos lados das partes que fazem parte desse processo. Viemos apenas tentar contribuir para a formação da tese que será firmada no julgamento desta repercussão geral e vamos chamar a atenção a apenas 2 pontos, Excelência. Seremos, portanto, bastante breves. Em primeiro lugar, a União ressalta que, no que diz respeito ao livro eletrônico em si, ao denominado e-book, ou ao software que contém o conhecimento ou os dados que serão transmitidos, a Receita Federal do Brasil já reconhece sua imunidade. Tal se dá porque entendemos, Excelência, que o termo livro utilizado no texto constitucional alcança, sim, o livro eletrônico, que não deixa de ser um livro só porque não está impresso no papel. E o fisco não pode permanecer alheio à evolução da tecnologia e se colocar na contramão do desenvolvimento e das mudanças sociais. Esse entendimento também decorre, Excelência, em observância ao Acordo de Valoração Aduaneira, o AVAGAT, do qual o Brasil é signatário, e que já previu, desde 1994, que o software, até em sentido mais amplo do que somente livro eletrônico, o próprio software, de qualquer tipo que seja, não pode ser alcançado pela tributação do imposto de importação. Por outro lado, a tributação federal incide sobre o suporte físico do livro eletrônico. Porque, nesse caso, Excelências, entendemos que o suporte físico não se encaixa na previsão constitucional de imunidade prevista para o papel. E, na qualidade de órgão da administração federal, temos que interpretar os benefícios fiscais da forma mais restrita possível, assim como essa Suprema Corte já vem se comportando com relação a esse tema. Inúmeros precedentes já foram firmados, interpretando o artigo 150 de forma mais restrita. Ou seja, o CD-ROM, o DVD,
ou disquete, que antigamente era assim, hoje em dia já nem tanto, que podem conter o software, são sim objeto de tributação pela Receita Federal do Brasil, consoante previsto também no Acordo de Valoração Aduaneira, o AVAGAD. Só temos essa informação a trazer com relação à Receita Federal. Que, no caso, o processo é do Estado do Rio de Janeiro. No caso, houve tributação estadual sobre o próprio livro eletrônico, mas a Receita Federal já não tributa esse livro no âmbito federal. O segundo ponto, Excelências, que pretendemos evidenciar, diz respeito ao objeto de julgamento desta repercussão geral, que no sentido da Fazenda Nacional e de acordo com o entendimento que vem prevalecendo nesta Suprema Corte, que é de natureza minimalista, como se tem dito, restringe-se à tese que resolve o caso concreto e que, de acordo com a decisão que reconheceu a repercussão geral dessa questão, limita-se ao alcance da imunidade com relação ao livro eletrônico e ao suporte físico em que é registrada essa produção intelectual. É importante deixar claro, então, Excelência, que não estamos a discutir nestes autos a imunidade do leitor eletrônico, os denominados e-readers. E caso se resolva adentrar nessa temática, nessa sentada, gostaríamos de deixar registrado que os leitores de livros eletrônicos não podem ser beneficiados por essa imunidade, Excelências, por duas questões muito simples, dois motivos muito simples. Primeiro, o livro eletrônico não é acessado somente pelo leitor eletrônico. Inúmeros outros equipamentos eletrônicos conseguem visualizar o conteúdo desse software. Exemplifico um computador, que está na mesa de Vossas Excelências, um notebook, um tablet, um celular, até mesmo uma TV dessas mais recentes, uma Smart TV, consegue ler um livro eletrônico, Excelência, um arquivo. Um videogame também consegue ler um arquivo em PDF. Ou seja, o leitor eletrônico, aqueles que são mais simples, digamos assim, o aparelho em si não veicula nenhuma ideia, não contém um conteúdo próprio, é vazio. É apenas um dos instrumentos à disposição do cidadão para acessar o livro eletrônico. Não se identifica com o livro, ao revés do que ocorre com o papel imune. Ora, Excelência, sem o papel, o livro físico não existe. Mas sem o leitor eletrônico, o livro eletrônico ainda existe. E o segundo motivo pelo qual o e-reader, assim como esses outros eletrônicos que citei, que podem ler livros, não estão alcançados pela imunidade, é o seguinte: esses equipamentos, Excelências, até mesmo os mais simples, não são apenas leitores. Eles possuem múltiplas funcionalidades. Até listei aqui, porque eu nem ia conseguir lembrar de tantas quantas são. Eles têm acesso à internet, modo Bluetooth, transferência de arquivos, você pode transferir arquivo de um para o outro e ler um arquivo PDF, que não é necessariamente um livro. Eu poderia ter trazido essa minha sustentação oral no meu leitor eletrônico que tem em casa. Tem função de alarme, editor de textos, até jogos, tradutor, acesso a redes sociais, dentre muitos outros. E isso é o que eles possuem hoje. Certamente, com o avanço da evolução tecnológica, que anda na velocidade da luz, ainda serão acrescidas muitas outras funções. E com tantas possibilidades, Excelências, é admissível considerar que esse dispositivo é um mero reprodutor de livros, equiparando a uma folha de papel, a ponto de receber essa imunidade prevista no texto constitucional? Entendemos que não, Excelência, com a devida vênia das opiniões. Em contrário, a imunidade constitucional deve ser interpretada de forma restrita. E se for reconhecida a imunidade do e-reader, seria também necessário reconhecê-la para esses outros equipamentos eletrônicos já mencionados, que muitas vezes nem são utilizados para disseminar cultura ou conhecimento. Podem até servir, Excelência, para a prática de atos ilícitos, o que desvirtuaria totalmente o sentido da norma constitucional
E esse sentido, relembro a Vossas Excelências, remonta a 1937. Busca um pouco a história da imunidade do papel. A Constituição de 1937, a Constituição dita polaca, do governo Getúlio Vargas, foi uma Constituição ditatorial. Promoveu um estrangulamento na liberdade de expressão. Os jornais da época sofriam grave censura. Muitos chegaram a fechar. E em razão disso, na Constituição de 1946, resolveu-se atribuir imunidade ao papel. E vejam que, naquela época, o texto constitucional não se referia a livros. Somente mencionava o papel destinado à impressão de livros. Então, a imunidade se restringia apenas ao papel. Não se relacionava a livros. Então, em 1946, veio essa imunidade para evitar o controle e a censura à imprensa, em razão do trauma que se ocorreu no período anterior. Não houve uma finalidade educacional nesse momento. Não houve uma finalidade de disseminar cultura. Apenas houve uma garantia à liberdade política, à liberdade de expressão. E não é razoável, Excelências, que se estenda essa imunidade, que tem essa origem política, a bens que estão sujeitos a um outro tipo de política, a uma política industrial do governo, que tem como escopo o incentivo à produção nacional. Inclusive, até pouco tempo atrás, havia uma lei reconhecendo alguns incentivos aos avanços tecnológicos, denominada Lei do Bem. Então, o legislador ordinário pode, sim, estabelecer algum tipo de incentivo à produção desses equipamentos tecnológicos que são tão úteis na nossa vida atual. Mas o texto constitucional não previu, Excelências, que essa imunidade pudesse ser estendida a outros bens que não o papel. Ante todo exposto, a Fazenda Nacional encerra sua participação nessa assentada. Espero ter contribuído para os debates. Muito obrigada pela atenção costumeira. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Tiago Conde, que falará pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Editores de Revista. Excelentíssima Presidente, Ministra Carmen Lúcia, a quem cumprimento e destaco aqui a minha felicidade em estar novamente na tribuna deste nobre tribunal, agora com a presidência de Vossa Excelência, orgulho de Minas Gerais, excelentíssimo ministro relator, Dias Toffoli, excelentíssima ministra, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, ilustres colegas que me antecederam nesta tribuna. A ANER, Associação Nacional dos Editores de Revistas, foi admitida no feito e o caso é muito relevante para todos os seus associados. Isso porque a imunidade tributária constitucionalmente assegurada aos livros, jornais e periódicos é uma forma de realização do Estado democrático de direito, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e meio de disseminação da cultura em um país como o nosso, com dimensões continentais. E que nem sempre o livro em papel é de fácil acesso para todos. Por meio de imunidades, são assegurados diversos direitos. E restringir a imunidade do livro somente para o livro em papel é o mesmo que negar a universalização da cultura. Isso porque as imunidades tributárias, na visão da ANER, possuem um sentido finalístico, devendo suas interpretações serem conduzidas para proteção de direitos e liberdades. Aqui, a imunidade do livro, ela deve ser interpretada da maneira mais favorável possível, a fim de proporcionar uma maior efetividade
da disseminação da cultura. Não estamos falando aqui, como a própria doutora Alexandra já pontuou, do leitor propriamente dito, mas do livro, o instrumento que vai perpetuar a cultura. Aqui, uma interpretação literal da norma constitucional conduzirá ao entendimento que apenas livros em formato tradicional seriam imunes. Em consequência, teríamos uma tributação dos livros em formatos eletrônicos, contrariando, data máxima vênia, a finalidade central da imunidade, que é a de promover a concretização da liberdade de expressão em seus diversos níveis. Ministros, aqui, franquear o acesso à cultura de modo geral é através do livro eletrônico. Na verdade, negar imunidade ao livro eletrônico seria uma grande violação ao princípio da isonomia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os livros em formato de papel ficam restritos a determinadas pessoas e um grupo de pessoas com necessidades especiais e que precisam utilizar uma plataforma específica eletrônica para ter acesso à cultura, teria um ônus tributário maior do que quem pode acessar um livro em meio ou um livro de papel. Senhores ministros, livros para fim de imunidade é qualquer objeto que transmita conhecimento, ideias, informações, pouco importando se faça por caracteres, imagens ou sons. O livro eletrônico é um recurso de fácil propagação da cultura. O livro eletrônico, senhores, nada mais é do que uma nova forma do livro que acompanha os avanços tecnológicos e respeita o meio ambiente. O próprio sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal tem a possibilidade de download para qualquer cidadão acessar o texto constitucional, sem nenhuma contraprestação. Negar o acesso a esse tipo de livro é o mesmo que negar o acesso à cultura. Então, não se pode negar a imunidade, no ponto de vista da ANER, a um produto que possui a mesma razão constitucional, que é o incentivo à cultura, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, nesses termos, ilustre presidente, pede à ANER tão somente o reconhecimento da imunidade do livro eletrônico e, consequentemente, a disseminação da cultura em um país com dimensão continental como o nosso. Muito obrigado, senhores. Agradeço a Vossa Excelência e convido a doutora Ana de Oliveira Frazão Vieira de Mello, que falará como amicus curiae, Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, nobres colegas que me antecederam. Ocupo essa tribuna em nome do SNEL, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que congrega as principais editoras do Brasil. E para o SNEL, esse é um julgamento histórico, porque aqui o Supremo poderá definir o que é livro em uma sociedade tecnológica. E mais do que isso,
Aqui, esse egrégio Supremo Tribunal Federal poderá nos dizer como o direito pode e deve lidar com a tecnologia, seja para efeitos de adaptação de conceitos e categorias preexistentes, seja para efeitos de buscarmos uma interpretação que seja compatível com a inovação. Trata-se, sem dúvida, de uma questão rica, mas que, ao ver do sindicato, na sua essência, é muito simples. Livro eletrônico é livro. A prescindibilidade de um meio físico, de uma base tangível, não afasta essa conclusão, ainda mais se analisarmos os bens sob uma perspectiva funcional. É por isso que não podem ser aceitos argumentos, seja no sentido de que livro eletrônico não é livro, ou de que a imunidade constitucional só protegeria os livros impressos. Antes de explorar os argumentos em favor da imunidade, eu peço licença a Vossas Excelências para destacar duas peculiaridades dessa discussão e tentar, de certa forma, esclarecer melhor o objeto da controvérsia. A primeira é que aqui não se trata da discussão sobre insumos, que todos nós sabemos que também é uma discussão muito cara a esse egrégio tribunal. E essa discussão é importante ser esclarecida porque o caso concreto que deu ensejo a esse recurso extraordinário diz respeito a um livro eletrônico, coincidentemente uma enciclopédia jurídica, veiculada em um CD-ROM. Mas vejam, Vossas Excelências, que o CD-ROM faz parte do produto final livro eletrônico, tanto quanto páginas de papel fazem parte de um livro impresso. E tanto é assim que o eminente ministro Dias Toffoli, que em um primeiro momento havia dado provimento ao recurso extraordinário, depois reconsidera a sua decisão, acertadamente entendendo que a questão ora em discussão diz respeito ao livro eletrônico em si. Disse Sua Excelência naquela ocasião: portanto, no caso em apreço, almeja-se aferir se o legislador, ao criar a norma imunizante, realmente pretendeu contemplar apenas o papel e seus derivados ou, finalisticamente, pretendeu acobertar, de forma genérica, outros suportes físicos ou mesmo imateriais utilizados na veiculação de livros, periódicos e similares. Portanto, o que está em discussão é o livro eletrônico, tendo ou não alguma base material tangível. Também não estamos aqui diante da mesma discussão travada no recurso extraordinário 595676, que ora também terá o seu julgamento retomado, porque naquela ocasião, Vossas Excelências sabem muito bem, o que se discutia era a questão dos fascículos e das pecinhas e em que medida aqueles bens acessórios formariam, em conjunto com o principal, uma unidade didática, de forma a merecer a imunidade. Aqui estamos falando de um só bem, livro eletrônico. De fato, naquela ocasião surgiram várias preocupações, como as relacionadas aos e-readers, iPads, computadores, mas vejam que, tanto no caso concreto como na questão mais ampla, não se coloca esse tipo de preocupação. É claro que um livro eletrônico, quando ele é apresentado em um CD-ROM, esse CD-ROM não tendo nenhuma outra funcionalidade, senão a de ser um suporte para o conteúdo eletrônico, obviamente que estamos aqui falando de apenas uma realidade, portanto, o livro eletrônico. E, de certa forma, e essa é a grande preocupação do sindicato, é de que esse egrégio tribunal, ao apreciar a questão, possa ser sensível também à ideia de que, se a conclusão em favor da imunidade já é muito clara diante do caso concreto, em que temos um livro eletrônico apresentado em CD-ROM, com maior razão deverá sê-lo quando estamos falando de um livro eletrônico que não tenha nenhuma base tangível, porque aqui nem se cogita de discussões sobre insumos, complementaridades ou qualquer outro óbice que possa afastar essa conclusão. Feitos esses esclarecimentos, Excelências, do ponto de vista do sindicato, não há como se negar que o livro eletrônico é livro. Sob qualquer perspectiva funcional e finalística, essa é a única conclusão que se pode extrair. Assim como também não se pode negar que a Constituição assegura a imunidade ao livro e não ao livro escrito. Na verdade, é uma clara distinção entre a imunidade do livro enquanto produto e a imunidade dos insumos, o que, aliás, foi muito bem ressaltado no voto do eminente ministro Marco Aurélio neste recurso extraordinário 595676. No que diz respeito ao livro eletrônico, na verdade, não há nem necessidade de se fazer qualquer interpretação extensiva,
Basta que compreendamos o que é o livro em uma sociedade tecnológica. A mera adequação desse conceito já é suficiente para que possamos concluir claramente no sentido de que o livro eletrônico está, sim, protegido pela imunidade constitucional. E esse é o ponto fundamental de preocupação do SNEL. O eminente ministro Marco Aurélio, no julgamento do RE já mencionado, chegou a avisar que o impacto tecnológico implicou ampliação dos conceitos de livro, imprensa e revistas periódicas, advertindo que esse egrégio tribunal não poderia ficar alheio a esse processo, sob pena de reduzir a efetividade da Constituição e se caminhar para o retrocesso. Se há um ponto em relação a esse egrégio tribunal é pacífico no que diz respeito às imunidades, é exatamente o de que essas imunidades não têm outra razão senão de assegurar valores caros à democracia: educação, cultura, liberdade de mídia, liberdade de imprensa. E numa sociedade tecnológica, tecnologia e democracia estão cada vez mais interrelacionadas. Portanto, tanto do ponto de vista funcional, livro eletrônico é livro, como também sob a perspectiva das finalidades que justificam a própria imunidade. Considera o sindicato que, de fato, não haveria outra conclusão senão a de se reconhecer a imunidade do livro eletrônico. E é isso que pede, com todo o respeito, que seja reconhecido por Vossas Excelências. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Senhora, e como, então... Senhora Presidente, pois não? Rapidamente, cumprimentando as várias manifestações que foram feitas da tribuna, que muito auxiliam na solução da causa, eu gostaria apenas de dizer, realmente, para sugerir que então a leitura do voto fique para a próxima sessão, mas como eu já fiz distribuir o meu voto aos eminentes colegas desde o primeiro semestre, eu gostaria de já anunciar o resultado que eu estou trazendo. Tanto neste caso, até para que os eminentes advogados possam, evidentemente, trabalhar memoriais, trabalhar... Ministro, é que a saída de alguns me foi avisado que, como no início, nós tínhamos dito no início desse julgamento que suspenderíamos após, então... Mas talvez... eu só gostaria de, como eu já fiz distribuir o voto, os eminentes colegas já sabem, eu gostaria de público de deixar publicamente registrado. E depois, na próxima sessão, Vossa Excelência apenas... O julgamento vai se dar na próxima sessão. O quórum para julgamento não está completo, mas o julgamento se dará na próxima sessão. Vossa Excelência conclui pela imunidade para eu poder receber o seu voto. Exatamente, até para encaminhar o voto, eminente ministro Marco Aurélio. Então, no RE, a hora apregoada, onde houve as sustentações, eu estou negando o provimento. No RE, que não foi apregoado, que eu pedi vista, estou acompanhando o eminente ministro Marco Aurélio. Eu vou computar apenas o que foi apregoado, até porque não está em julgamento o subsequente. E, portanto, eu proclamo que, após no recurso extraordinário 330.817, relatado pelo ministro Dias Toffoli, ouvidas as sustentações orais, o ministro apresentou o seu voto, ainda que seja feita a leitura, no sentido de negar provimento, suspendendo-se, portanto, o julgamento, que voltará oportunamente com o pregão conjunto do recurso extraordinário 596.676, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que está com vista para o ministro Dias Toffoli. Senhores ministros, antes de terminar, na próxima quarta-feira, são os 28 anos da Constituição e, portanto, normalmente se faz uma referência inicial. Eu indagaria se Vossas Excelências aceitariam que a gente desse início uns minutos antes para que a gente fizesse referência a isso, sem prejuízo da regularidade dos trabalhos. Talvez 13h30, nesse dia, excepcionalmente, apenas para manifestação sobre o aniversário da Constituição. Nós faríamos, presidente... Desculpa. O que nós faríamos antes dos trabalhos... Antes de começar, não, nos trabalhos, mas iniciaríamos... Às 14 horas, com o registro. O meu pedido era que se pudéssemos começar alguns minutos antes para que esse registro não atrapalhasse o andamento dos trabalhos. A que horas Vossa Excelência sinalizaria? Proporia 13h30, se estivessem de acordo. 13h30, na quarta-feira, dia 5, porque é aniversário da Constituição, eu queria falar alguma coisa, e aí eu daria a palavra. Só iniciaríamos pregão de processo a partir às 14 horas, sim, regularmente, se Vossas Excelências estiverem de acordo. Situação excepcional, mas eu acho que é um dia excepcional também.
Então, com essa advertência apenas aos advogados, mas agradecendo a presença dos... A sessão terá início, então, às 13h30. Tá bem. Tá bem? E agradecendo a presença dos senhores ministros, do procurador-geral, dos senhores advogados, senhora secretária das sessões, senhores servidores, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença e a colaboração de todos e desejando a todos um ótimo final de noite. Portanto, encerrada esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, também fica por aqui esta edição do Direto do Plenário.